Você já parou para pensar no que realmente acontece com a comida depois que você dá a primeira garfada? Parece algo simples, né? Você mastiga, engole e pronto. Mas a verdade é que, a partir desse momento, começa uma jornada complexa e impressionante dentro do seu corpo. E hoje eu vou te contar, passo a passo, o que acontece com os alimentos quando chegam ao estômago. Prepare-se, porque você vai descobrir coisas que provavelmente nunca imaginou. Quando você coloca a comida na boca e engole, ela já passou por uma primeira etapa de preparação. Os dentes trituraram, a saliva começou a quebrar os carboidratos e tudo se transformou em uma massa chamada bolo alimentar. Esse bolo desce pela garganta, percorre o esôfago e, empurrado por movimentos musculares, chega finalmente ao estômago. É aqui que a mágica começa, ou melhor, o trabalho pesado do seu sistema digestivo. O estômago é uma espécie de saco musculoso, mas não se engane com a simplicidade dessa descrição. Ele é uma máquina de processamento altamente eficiente, capaz de lidar com alimentos duros, macios, gordurosos ou líquidos. Assim que a comida entra, o estômago se expande como um balão para acomodar tudo. É por isso que, às vezes, você sente aquela sensação de estufamento quando exagera na refeição. E o que acontece a seguir é ainda mais fascinante. O estômago libera ácido clorídrico, uma substância tão forte que fora do corpo poderia corroer metal. Só que dentro de você, ele tem uma função vital: quebrar as proteínas e eliminar micro-organismos que poderiam causar doenças. Mas calma, o estômago não se dissolve junto com a comida. Ele é protegido por uma camada grossa de muco que reveste as paredes internas e impede que o ácido cause estragos. Sem essa barreira, você teria úlceras constantemente. Além do ácido, entram em ação as enzimas digestivas. Uma das principais é a pepsina, que tem a função de cortar as proteínas em pedaços menores, chamados peptídeos. Pense nas proteínas como longas correntes de papel e na pepsina como uma tesoura que vai cortando em fragmentos menores para facilitar o trabalho futuro. Nesse momento, os carboidratos que já começaram a ser digeridos na boca continuam sofrendo ação, mas agora em ritmo mais lento, porque o ambiente ácido do estômago não é tão favorável a eles. Enquanto isso, os músculos do estômago começam a se contrair em movimentos fortes e rítmicos. É como se fosse uma máquina de lavar que mistura e amassa os alimentos junto com o ácido e as enzimas. Esse processo pode durar horas, dependendo do que você comeu. Uma salada leve passa rápido, mas um pedaço de carne gordurosa pode levar muito mais tempo. Ao final desse trabalho, a comida já não parece comida. Ela se transforma em uma substância espessa, quase líquida, chamada quimo. O quimo é como uma sopa de nutrientes parcialmente digeridos. E aqui acontece algo curioso. O estômago não despeja tudo de uma vez no intestino delgado. Ele vai liberando aos poucos, em pequenas quantidades, para que o próximo órgão consiga lidar com calma. É como se fosse uma fila organizada para evitar congestionamento. Mas o estômago não é apenas um triturador químico e físico. Ele também é um grande sensor. Dependendo do tipo de alimento que chega, ele ajusta a quantidade de ácido e enzimas produzidas. Se é uma refeição rica em proteínas, como carne ou ovos, ele aumenta a produção de pepsina. Se há muita gordura, ele retarda o esvaziamento para dar tempo de preparar o restante do sistema digestivo. Outro detalhe interessante é que o estômago conversa com o cérebro o tempo todo. Hormônios como a grelina e a leptina regulam a fome e a saciedade. É por isso que, depois de um tempo comendo, você começa a sentir que já basta. Só que esse sinal demora alguns minutos para chegar ao cérebro. E é por isso que muita gente exagera antes de perceber que já está satisfeito. Agora, vamos imaginar um exemplo prático. Você decide comer uma pizza. Primeiro, a massa rica em carboidratos começa a ser atacada pela saliva ainda na boca.
Quando chega ao estômago, o ácido não tem tanto efeito sobre ela, mas o ambiente prepara o terreno para o intestino delgado. Já o queijo, cheio de proteínas e gorduras, vira alvo direto da pepsina e do ácido clorídrico. O molho de tomate, por sua vez, libera substâncias ácidas que até ajudam nesse processo. Tudo isso vai sendo amassado pelos movimentos musculares, formando aquele quimo que mencionei. Esse processo não é apenas mecânico e químico, ele também é estratégico. O estômago age de forma inteligente para garantir que cada tipo de nutriente seja processado na ordem certa. É como se fosse um maestro regendo uma orquestra de ácidos, enzimas e músculos. Mas há outro ponto que muita gente não sabe. O estômago também é responsável por absorver algumas substâncias diretamente, como o álcool e certos medicamentos. Por isso você sente o efeito de uma bebida alcoólica tão rápido. Antes mesmo de chegar ao intestino, parte já entrou na corrente sanguínea ali dentro do estômago. E talvez você nunca tenha reparado, mas o som da barriga roncando não é só fome. Muitas vezes é o estômago se contraindo e misturando os alimentos com o suco gástrico. Esses barulhos, chamados de borborigmos, podem acontecer mesmo quando você já comeu, porque os músculos continuam trabalhando para empurrar a comida adiante. A duração desse processo varia muito. Em média, o estômago leva de 2 a 4 horas para transformar uma refeição em quimo e liberar no intestino delgado. Mas isso pode ser mais rápido ou mais lento dependendo da combinação de alimentos. Gorduras, por exemplo, atrasam o esvaziamento, enquanto carboidratos simples passam com mais velocidade. E aí, vem a parte final da missão do estômago: enviar o quimo em pequenas doses para o intestino delgado, onde a digestão continua e a absorção dos nutrientes realmente acontece. O estômago, então, se prepara para a próxima refeição, enquanto o resto do corpo trabalha para extrair energia e construir o que você precisa para viver. Agora que você entendeu esse processo, dá para perceber como o estômago é muito mais do que apenas um saco onde a comida fica guardada. Ele é um verdadeiro laboratório biológico, cheio de reações químicas, movimentos precisos e estratégias de defesa. Sem ele funcionando direito, seu corpo não teria como aproveitar os alimentos. E pense comigo, quantas vezes você já comeu sem prestar atenção nesse processo incrível? A gente mastiga, engole e já esquece. Mas por trás de cada refeição existe uma engrenagem complexa que mantém sua vida em movimento. É por isso que, quando você abusa comendo demais ou ingerindo coisas que fazem mal, o corpo reage com azia, refluxo e até dores. É o estômago avisando que não está dando conta. Se você ficou até aqui, agora já sabe o que acontece com os alimentos no estômago, desde o momento em que chegam até virarem aquele quimo que segue para o intestino. Um processo cheio de curiosidades, mistérios e detalhes fascinantes que revelam como o corpo humano é engenhoso. E eu quero saber a sua opinião. Você já tinha ideia de que o estômago era tão poderoso e ao mesmo tempo tão frágil? Já sentiu na pele como ele reage quando exageramos? Conta aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive comendo rápido sem pensar no que acontece por dentro. E não esquece de se inscrever para mais conteúdos como esse.